Rita. IC 24/2. Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Acho que entendi. Eu acho que entendi o que ele fez aqui. É aquela equação que tá aparecendo ali mesmo. Essa aqui, ó. Só que aqui, por que ele tá usando 10 e não 10/2? 100/10, não? Ai, Gama. 100/10? Vê, no parágrafo Não, assim. não, mas por que seria 100/10? Não, isso acho que isso foi um exemplo, não, desse problema que tem assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê? Aqui, intervalo de confiança. Ele Eu acho que lá é não deva ser 24/2, porque 10. a gente quer pegar para a esquerda e para a direita, né? Então divide por 2. Se fosse só para um lado, seria normal. Vamos ver. Eu acho que é isso. Eu não sei se ele colocou aqui em cima, se... Ó, podemos decidir que o intervalo de confiança para a média, nomeadamente a largura, o intervalo à direita e à esquerda. Então, aqui eu não li o problema todo, né? Mas eu acho que... Eu acho que é na página anterior. Não, mas aí já dá para ver alguma coisa. Se pretendemos estimar a média da população, podemos utilizar a fórmula do padrão da média para estimar o tamanho da amostra necessária. Será necessário, contudo, uma ideia sobre qual será o desvio padrão S, por exemplo, a partir de estudos anteriores. Supõe que pretende estimar a média de comprimento do fêmur de adultos dos 30 aos 35 anos. Podemos decidir que o intervalo de confiança para a média, nomeadamente a largura do intervalo à direita e à esquerda da média. Número selecionado com intervalo de confiança vezes erro padrão da diferença. Não deva ser maior que 10. Aqui ele coloca 10, lá ele coloca a média dividido por 2, assim complica, né? Frustrante isso. Ele diz que o intervalo de confiança não pode ser maior que 10, ou seja, esses 10 é o intervalo de confiança que tem que estar aí na fórmula. Para essa, né? Só que pelo que tu me mandou na fotinho lá, era pegar a média e dividir por 2. Agora, por quê? Tem alguma coisa diferente nesse enunciado com o do exercício? Deve ter aí nesse material. Cara, é a mesma coisa. Ó, não ultrapassa idealmente, a mesma coisa. Dos 24. Bem, a fórmula tá ali. Daí vai ter vezes que divide por 2, outras não. Agora, quando é que divide por 2 e outras não sei. Comparar com a média da população. Não tô identificando isso. Pois é, não tem motivo. Não fala nada ali também. Não fala nada ali na resposta do professor. A única coisa que eu copiei foi esse. Amplitude, intervalo de confiança 95%. O desvio padrão. Porque ali na questão ele também pede 90, ele pede 95%, também coloca 1,96 no exercício, no exemplo. Então, sei lá, poderia ter reduzido isso, mas não foi. Intervalo de confiança divide por 2. Eu entendo por que dividir por 2, por causa da esquerda e da direita. Pega uma parte só, mas por que ele não fez isso no exemplo? Então, sei lá. Mas a conta é essa. A conta do intervalo de confiança é sempre essa, né? É o seguinte, porque como está falando sobre o tamanho do fêmur, Isso, ali no exercício é. No exemplo é.
Não, esse exercício é do colesterol. Ah, isso. Exercício do colesterol, o exemplo é Ele do foi fêmur. dividido porque dividia, porque a gente não pode considerar valores negativos no tamanho de um fêmur. Então Certo, seria mas só um lado o lado direito, na verdade. Lado positivo. não pode considerar valores negativos e o fêmur vai ter isso? Eu não sei. Aqui tem dizendo. Deixa eu ver se na resposta dos exercícios tem. Porque eles colocam uma folha com uma resposta. Deixa eu ver aqui. Cara, essa tua ideia foi legal, hein? Foi bem boa, gostei Não, eu dela. tô falando isso porque eu agora me lembrei que ele tinha falado sobre isso na aula, entendeu? Ah, aí sim, aí ficou mais Nessa claro. do FEMO, tá? É, E eu também em não ia aulas pensar nisso anteriores. tão cedo. É, e aí não pode ter valores negativos. Claro. Folha de solução. Cadê? Ih, só tem a resposta mesmo. 97. Legal, uma vez que tu sabe isso aí e tu conhece a equação, pronto, né? Sim, mas se eu conhecer a equação, como é que eu vou usar essa equação se o intervalo de confiança aqui, eu tenho que colocar o que ele diz que é o intervalo de confiança dividido por 2. O que que tem? Eu não estou entendendo por que eu tenho que dividir por 2 esses 24. Nesse caso, porque aí ele está falando do nível de colesterol, do nível médio de colesterol. O colesterol não pode ser negativo? Ah, isso eu não sei, eu acho que. Não sei também. Não, aqui eu acho que tu pode, porque não tem como ficar negativo. Pera aí, por que que ele dividiu por 2 aqui, né? É. ahn, Bem, talvez pelo motivo que tu pode ter, que tu não vai ter negativo, né? Talvez esse seja o argumento. Porque, pera, se bem que o desvio padrão é alto aqui também. O desvio padrão vai passar da média, né? Ficaria negativo também. Bem, não sei. Sinceramente, os dois problemas parecem muito parecidos, eles pedem a mesma coisa. Não ultrapasse idealmente os 24. O que que fala ali? Não deva ser maior que 10. Pô, é a mesma pergunta, cara. É a mesma pergunta. É a mesma pergunta. Não tem nada diferente. Eu estou tentando ver se eu Só consigo. mudou os números, a pergunta é a mesma. Hum, que é essa. Ah, é isso que eu quero ver. Se tem alguma outra coisa aqui mais para baixo na aula teórica que. Ele fala, mas aí que tem que responder, para fazer essa cálculo da amostra, tem que responder essas 4 questões que estão aqui. Qual é o nível de significância com a hipótese nula, relacionado com a hipótese nula? Que nível desejado de potência pretendemos, o beta? De que ordem deverá ser a diferença observada entre a média e o valor padrão ou normal? Eu não sei, por isso que eu te mandei isso, para ver se tu conseguia me dar aula sobre a parte teórica, para ver se eu entendia, né? É, que esse é um assunto que eu também não vi, né? Eu sei a estatística que eu te Por falei isso lá que nas eu te primeiras mandei aulas. realmente para tu dar uma olhada, né? Ah, mas eu não tenho tempo, Juliana. Eu dou aula o dia todo. Gostaria de Bom, mas poder estudar de novo, mas eu não tenho tempo. O então como é que máximo que eu vi me pareceu muito óbvio, mas daí tu chega com um exemplo que foge do óbvio. Eu tinha entendido tudo. Mas daí, tipo, tem dividido por 2 aqui. Por quê? Não sei. Mas eu não sabia que tinha dividido por 2 aqui. Por eu tô mim falando era só pôr a equação e do pronto. teórica em si, entendeu? Porque eu não entendi, como eu tinha te falado, eu não entendi muito essa aula, e mesmo lendo essa parte teórica, eu não entendi muito bem, por isso que eu tinha te mandado para você ver o que é que realmente fazia, o que é que
do que é que tinha, para ver se você conseguia me explicar com base nessa aula teórica. Eu não estou nem muito preocupada com o exercício agora. Se eu entender mais a aula teórica, é mais fácil para mim depois tentar chegar e resolver os resultados. Me parece que você entendeu tudo aqui, tirando a parte do porquê que a gente dividiu por 2, né? Certo? Certo. Que é a fórmula do intervalo de confiança. Então tá E como bom. ele disse que 95% é 1,96. Eu acho que tá muito show já. Depois tu pergunta pro teu professor por que que ele dividiu por 2. Imagino que tem a ver com isso aqui, né? Só que ele não deixa claro no texto. E a gente compara os dois, o exemplo e o exercício, agora que tu trouxe a resposta. Parece ser a mesma coisa. E um tem dividido por 2, outro não. Mas tá impossível de descobrir o motivo, mas é a mesma coisa, os dois problemas são o mesmo. Mas uma vez que tu conhece, que tu sabe fazer isso aqui, acho que 90% do problema tá resolvido, né? Tem muito segredo. Não, em relação a esse exemplo que está aí, não tem segredo nenhum. Tá tudo no problema. Show. Agora, esse de baixo é quando ele fala para responder, Esse aqui? resolvendo a ordem. Ele diz que essa parte aqui embaixo que ele tem ZA, Z alfa e Z beta. Ah, aqui. Tá. Aqui a gente já tá falando de um problema um pouco diferente, né? Porque a gente teria duas médias, né? Aqui já é teste de hipótese, na verdade, não é? Não tem muito a ver com esse problema aqui, acredito, do fêmur. Aqui já é um outro tipo de problema, ó, que ele, ele vai colocando as coisas e não explica que é outro assunto. Aqui tu já tem hipóteses, duas hipóteses, né? Que tu vai colocar no teu problema aqui. E ele te dá duas médias. Eu acredito que seja para duas distribuições diferentes, né? Porque tem as duas médias aqui. Só se uma for a média alternativa e outra a média nula. Se for, fica igual um probleminha normal de teste de hipótese. Para encontrar o N, tu só isolou o N. É que com dois assim, eu tô acostumado a ver em covariância, né? Mas como aqui eu tô vendo só um dado, que é a criancinha aqui, não tem covariância. É só jogar essas coisas ali e pronto, né? Acredito que esse seja o Mi zero. Vamos ver aqui o que ele fez. Ele mostrou uma equação nova que ele somou Z alfa e Z beta. Tá, o Z alfa claramente aqui é o 95%. É tipo o Z crítico. Agora, de onde ele tirou esse Z beta aqui? Deve ter a ver com esse beta aqui, que é a tal da potência. Tá bom. Então, o Z crítico ali para 20% é 0,8. Tá. Esse aqui é um negócio novo, né? A gente normalmente não tem esse cara aqui nos probleminhas de estatística. Mas tudo bem. Só põe ele na fórmula aqui, pronto. Desvio padrão e as médias aqui. Agora ele disse Eu não entendi. 28,3. De onde surgiu? Aqui, ó, 28,3 para ver a importância clínica. É a diferença das médias que a gente quer para ter Eu não entendi alguma razão nova. Oi. essa parte que tem aí embaixo. Z beta determina-se a partir de P, probabilidade de Z menos Z beta igual a 20. Aí, ou seja, o valor crítico que separa os 20% inferiores da distribuição dos 80% superiores, ok. Efetua-se uma análise unilateral porque se pretende que 1 menos beta seja igual ou superior a 80%. Consultando a tabela de distribuição normal, vem que menos 0,84. Não entendi esse menos 0,84. Tem que ver lá na tabela. Vamos ver se o 20% é da 0,84. Acho que é isso. Deixa eu pegar lá. Eu olhei e parece que não é. Não? Vamos Eu, pegar. Bem, tem as duas lá, né? Vamos ver aqui. eu fui ver isso e eu dei uma olhada, mas 20%. Acredito que seja no.
0,8 ele falou? 0,84 ele falou que era a resposta. 20%, 0,2. 0,84. Não, é no 20% mesmo. Aqui tá no 20%. Na tabelinha do Explica Mate lá. Ah, eu tava procurando. Olha lá abre a tabelinha do Explica Mate, se tiver ela por perto, e procura o 0,800 na tabela. Peraí. É aquela que só, não é aquela que só tem para um lado, né? É aquela que só tem para um lado. Explica É a que só Mate. tem para um Tem uns lado. desenhos e tal. Zero. Eu tenho que procurar o quê? Procura o dado que é 0,800 no meio da tabela ali. Que tu vai ver que vai estar no 0,84. Certo. Entendi. Ele pega esse valor menor. Ok. Entendi. E por que ele põe menos aí? Às vezes eu fico enrolada com esses sinais em relação a essa área aqui. Vamos ver. Por que é menos? Se puder fazer um desenho, acho que é mais fácil para mim. Tentar entender por que é menos. Poderia ser. E somou aqui porque é menos, né? Senão ficaria mais mesmo. É 1 menos beta. Efetua essa análise lateral porque se pretende 1 menos beta. Bem, eu acho que é porque é isso, né? A definição do Z beta. É 1 menos beta. Então ficaria negativo. Daí. Bem, mas daí não ficaria negativo, né? É isso que eu estou vendo. Ele não explica o que é essa potência durante o texto, né? Ele joga ela do nada aqui pra É o gente. beta. A potência é o beta. Não, sim, mas ele não explica o que é isso. Eu não sei o que é uma potência. Na verdade, acho que é o poder de. Deixa eu ver aqui. Você colocou alguma coisa aqui que eu possa. Qual o nível desejado de potência pretendemos? Isto é, qual a probabilidade mínima que aceitamos para detectar um resultado positivo se ele existir? Ou, por palavras mais técnicas, qual a probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for de fato falsa? Ah, É aquele. O erro tipo 1 é quando você rejeita a hipótese nula quando ela é verdadeira. isso. E aí chama de 1 menos alfa, né? E isso É. seria. Deixa eu ver se Eu, é eu isso. acho que o negativo vem da definição, olha lá o que é Z beta, né? Ele aparece aqui como Z menos o Z beta. Então tu tá falando da região menor, para trás mesmo. Então por isso que é negativo. Z menos o Z beta. Deixa eu ver. Aqui, ó, pode ver aqui no enunciado. Esse cara aqui. Tá pegando a região para trás, então seria Uhum, negativa. Só que ali na tabela a gente só tem a positiva, né? Então a gente faz em cima da positiva. Só que tu tá certo. pegando o 20% para trás, né? Ali na tabela ele mostra a gente para frente. Só isso. É por isso que é negativo. Por simetria é o mesmo, né? A gente sabe que na tabela os mesmos pontos à esquerda e à direita têm o mesmo valor, né? Só que para a esquerda é negativo e para a direita é positivo. Só isso. Vem dessa definição aqui. Certo. Aí, deixa eu só ver se eu entendi. No caso, esse 0,84 ele é referente aos 80%, né? Na verdade, eu estou um pouquinho perdida em relação a como ver isso nesse gráfico, dessa distribuição normal. Ah, sim, tu está dizendo que esse 0,84 é a área dos 80%. É isso, Isso, de fato é a área dos 80%. aí ele diz que é menos. Na verdade, quando eu vejo na tabela, eu vejo só os 80%, uma parte
que eu vejo o valor referente aos 80%. A área que seria dos 80%, que seria menos, seria 0,84, mas como o Z crítico associado à área de 80%, aquele valor que vai estar dividindo 20% do 80%, o Z é 0,84. No negativo é menos 0,84. Esse é o valor do Z. Entendi. Então é isso, tipo... Porque aí eu pensei que a gente tinha que encontrar na tabela o valor dos 20%. Só que aí eu olhava, não tinha valor para isso. É que 20 e 80, né, dá no mesmo, né, quando a gente faz Não, a conta, assim. Tipo, deixa eu te mostrar aqui no desenho. Né? Então, acima desse valor de menos 0,84 é que vai estar os 80%. Aqui tá o Z que divide 80%. Pronto, era isso que eu queria saber. De 20, né? Uhum. Então esse é o Z beta lá. Esse é o Z Uhum. beta. Que no nosso caso ali, como a gente está falando de 20%, né? É o 0,84. No caso, menos, né? Porque a gente está no lado negativo. Entendi. Tá, agora eu entendi tudo. Que às vezes eu fico um pouquinho enrolada sobre isso. São coisas que a gente só vê mesmo se fizer o desenho, tem jeito. E aqui nessas questões que ele fala assim, na página anterior, na página 2, quando ele fala sobre aquelas questões todas, respondidas essas questões, o tamanho da amostra pode ser obtido calculando os valores de Z alfa para um teste bilateral e Z beta para um teste unilateral. Isso foi que eu não entendi muito bem. Bem, Eu entendi que o Z beta para um teste unilateral, como divide 20 de 80, acho que seria por isso. acho que isso aqui são tudo definições, tá? Porque ele só está mostrando as definições para chegar nessa equação. No fim das contas, ele falou isso da continha para obter Z alfa e Z beta, mas ele deu qual é o valor de alfa e beta aqui. Então, né? Tipo, dá para obter isso aqui? Deve dar, né? Mas a gente precisa de dados. Né? Por exemplo, cadê o dado aqui? Deve ser isso. Tá, mas cadê o outro? Né? O que precisa? Precisa da média e precisa do X aqui. Né? Cadê? Não tem. Nessa questão aqui não tem. É porque é igual aqui, ó. Eu sou maluco. Né? Eu tô vendo o mesmo número aqui. Né? Então, tem que ter uma outra média, né? Ele não falou outra média. Né? Então, não tem como fazer a conta aqui, não tem nem como entender. Ele deve ter escrito errado, alguma coisa do gênero. Era para ter algum outro valor diferente de 141,7 aí para a gente conseguir fazer essa conta. Eu colocaria ele aqui, a média está aqui, desvio padrão ele deu. E veja, se a gente tiver o N, tudo bem, acha o Z alfa, mas se não tiver o N, que é a proposta aqui, né, não ter o N, aí como é que fica? Tem que ter o Z alfa também, né? Mas se a gente tiver o N, beleza. É porque ele fala que é 95% significa, que é 95% de confiança, eu acho. Quando ele não fala nada. Ele falou aqui, né? Mas então, ele já deu o alfa e o beta, só que tu me fez uma pergunta do tipo, como que a gente encontra isso? Né? Mas aqui ele deu isso, né? Ele já deu qual que é o alfa e o beta aqui. Esse alfa para um teste bilateral, entendeu? Não estava entendendo isso. Mas quando ele fala alfa de 0,05, o D crítico, por exemplo, ele diz aí para usar 1,96, que é daquela área lá naquele gráfico de distribuição normal. Certo. Eu entendi porque tem 1,96 aqui, mas o que eu não entendi é por que eu usei alfa para um teste bilateral e usei beta para um teste unilateral. Acho que é a definição que ele deu, né? A gente vai usar o Z alfa para bilateral e beta para unilateral, é isso. Mas agora, o importante, eu acho, é tu entender o que é o beta, né? E eu acho que o melhor para tu fazer isso é o vínculo com aquela aula passada nossa, do teste não paramétrico. Lembra que tinha aqueles que ficavam acima da mediana, e daí tu pegava eles. Lembra disso? Algo assim?
tem o teste no paramétro, que a gente via no gráfico, eu Teste vi o do valor sinal, D né? crítico e comparava o valor de T com esse valor de D crítico no gráfico da distribuição normal. É, isso. E daí era o teste do sinal, a gente chamava, e E o daí teste do pegava. sinal, aqui, o somatório de todas as probabilidades, de acordo com a tabela, vai ser igual ao valor do pi-value. Aí a gente vai classificar isso, se é menor ou maior que 0,05 para aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Então, aquela informação que a gente pegava lá é o beta aqui. Entendeu? É a mesma natureza de informação, assim. É o dado que está fora. Bem, aquela explicação bonita que tu me deu lá sobre o beta. Está associado com a probabilidade de tu errar. Certo. Aquele teste de sinal era isso. Ok. E aqui é a mesma coisa, né? Então, acho que o principal é isso, porque Então, o beta, ele vai... Bem, aqui nesse exemplo ele deu. Pode ser que nos outros ele dê também. Se ele não der o beta, ele vai te dar o N. Ele é obrigado a dar o N. Senão tu não consegue resolver o problema. Daí é só tu colocar na fórmula e pronto, né? Nem que tu coloque nessa, caso tu tenha as outras informações, ou direto nessa. no caso, esse beta, eu tenho 20% de chance de erro. É isso. 20% de chance de erro. No que divide. Então, eu não conheço muito bem essa medida potência aí. Mas se tem a ver com o teste de sinal, é isso, né? Porque o teste de sinal significava isso. Aquilo que estava fora ali era a tua probabilidade de erro. Então aqui é a mesma coisa. Tá. Eu vou O dar alfa uma... também já é isso, né? O 5% ele te diz Ele isso. diz que beta é os 20% de probabilidade de cometer um erro do tipo 2. Quando tu tá fazendo um teste de hipótese, na final tu diz assim, para um nível de significância de 5%, podemos aceitar ou rejeitar a hipótese. Então tu sempre tem esse probabilidade de erro de 5% aí. Né? Agora, o que eu estou entendendo desse assunto é que para um tipo de problema a probabilidade de erro pode ser maior, que é o caso aqui. Me parece que se tu estiver preocupado numa situação de unilateral, a probabilidade de erro é bem maior. Uhum. Que eu acho que é o caso aqui, porque, bem, eu estou só supondo, né? Mas é muito mais fácil a criança errar para mais do que para menos, sei lá, quando a gente está falando de gramas, né? São situações diferentes, entende? Às vezes é muito mais fácil tu errar só para maior do que para menor. Sei lá, a pessoa quer ganhar dinheiro vendendo menos salgadinho num pacote que diz que vai ter 100 gramas. Ela sempre vai errar para menos, entendeu? Lá na máquina de fazer o salgadinho. Vai vir menos salgadinho. Então, são situações onde existe maior probabilidade de erro unilateral do que os dois lados. Eu acho que tem a ver com isso. Uhum. Mas algumas coisas eu consegui entender, outras eu estou ainda meio... Mas, assim, na fórmula eu entendi que valores você tem que usar. Porque cada um. Então tá. Né? Bem, daí ele diz o N aqui para essa situação como um todo, né? Para tu ter esse erro para bilateral e esse erro para unilateral, tu tem que ter esse N específico. Serve para os dois. Até porque isso surge de uma expressão de tu, de alguma forma, iguala aqui os erros, né? Uhum. Então é Eu isso. acho que... deixa eu ver aqui. Naquele problema... pensei que era sobre a questão de ter dois grupos. Porque aqui é comparação no mesmo grupo. Eu não entendi. Aquela coisa do dividido por 2 é que está me pegando. E pronto, essa questão da proporção é realmente usar a mesma fórmula do intervalo de confiança para a proporção.
Aqui eu entendi. Aqui Mas, onde? não, o próximo tópico. Deu para entender mais. Esse aqui? É. Deu para Esse, entender. esse eu consegui entender mais, porque não tem muita essa coisa do. É feião isso aqui, né? Mas eu acredito que seja só jogar na fórmula. Ah, por causa do nível de significância que ele dá do intervalo de confiança. Entendi. Deixa eu ver mais. Essa parte embaixo que ele colocou, essa secção opcional, ele não falou na aula. Aí ele partiu para o 5.2. Questões de investigação sobre dois grupos separados independentes ou independentes. E aí, foi isso que eu não entendi muito bem. O que é que pede aqui? O que é onde que usa? Aqui tá as condições para usar, né? Aproximadamente normal. Isso aqui é só se te disserem, né? Não tem como tu medir Não, isso. eles geralmente passam isso. É. Ou a gente faz no SPSS. Desvio padrão variância são iguais. Ah, sim, tem uma fórmula mais simplificada para esse caso aí. Bem, às vezes eles dizem, né? Qual é o desvio padrão dos dois. Daí tu tem uma fórmula para. Tem uma fórmula. Deixa eu ver, a fórmula deve estar aqui. É essa aqui mesmo. Eu já trabalhei com isso aqui uma vez. Chato é que é ter student isso aqui. É distribuição normal. Mas daí tem o GL em algum lugar aqui, cadê? Não deu o GL? Ah, bem, deve ser o N-1 mesmo. Aqui tinha uma fórmula chata pro GL aqui, não era só N-1, pelo que eu lembro. Pro grau de liberdade, né? Deixa eu ver. NA mais NB menos 2. Os dois grupos, a quantidade dos dois grupos menos 2. Ah, isso aí. E seria N menos 1 se fosse um grupo só. Isso. Aqui tem um exemplão, hein? Vamos ver. Dois grupos. Ele está dizendo que o desvio padrão é diferente. A gente vai considerar que é igual? Não. Considerou diferente mesmo. Ele tinha dito que tinha que ser igual. Os dois grupos são iguais. Isto é, existe homogeneidade das variâncias. Ver teste F. Define estudando para poder fazer desvio padrão Bem, eu combinado. acho que é o que ele está dizendo aqui. Não é igual, tem que usar isso aí. Se bem que ainda não é o 5.2 aqui. É o De, 5.2.1. de toda forma, tá aqui, né? Mas ele está procurando o quê? O desvio padrão. Infelizmente, mais ou menos no número relacionado com o intervalo de confiança, vezes o erro padrão da diferença. Por isso que tem dois. Porque são dois grupos, não é isso? São Então vão ter duas médias, dois desvios grupo padrão. 1, grupo 2, isso aí. E não pode não ser igual. É. A fórmula aqui, ela leva em conta isso. Uhum. Daí ele diz que é 0,4, mas de onde esse 0,4 aqui é a média, por acaso? 0,4. Deixa eu ver. Mano, que coisa mal explicada, tá louco. Do nada ele me aparece com esse 0,4 aqui. 0,4. Intervalo de confiança. Deixa eu ver aqui. Eu até entendo isso aqui, que é a continha que ele tá passando, mas
Esse 0,4 saiu do nada. Desvio padrão. Só se ele tá, sei lá, de alguma forma tirando o 0,4 aqui pelos mais e menos que ele achou aqui. Sei lá, deixa eu... Os caras podiam explicar um pouco melhor. Tá louco. O número relacionado com o intervalo de confiança pode ler-se numa tabela de distribuição T-Student, o que para alfa 0,05 com 101 mais 101 menos 2 é 1,97. Note que como n é relativamente elevado, é parecido com o valor de 1,96, que encontraria com a distribuição normal. Ok, agora. Até aí beleza, mas esse é o número da frente, né? O problema é o 0,4 aqui. E onde a gente tirou isso? Tem nada no enunciado que fala 0,4, nada. Isso aí devia ser tipo a média. 0,4 deve ser a média, entende? Daí tu teria o para mais ou para menos ali. Só que ele não fala de 0,4 aqui no enunciado. Vamos ver se eu coloquei. Agora, essa conta aqui, beleza. É só jogar nessa fórmula aqui. Uhum. É isso que eu não estou entendendo. Deixa eu ver se pode ser algum valor anterior. Diferença das médias. Mas a diferença das médias aqui não dá 0,4. Não, é esse Ou que eu dá. Isso aqui menos isso dá 0,4, né? Vamos ver. É 22. Deixa eu ver. Isso, dá 0,4 isso aqui. Esse menos esse. Pronto. A diferença das médias, mais ou menos o D. Como se fosse um D crítico, né? Mais ou menos número relacionado com intervalo de confiança. Certo. Que aparece devido ao grau de liberdade, acredito. Uhum. Né? Isso, A é. gente olha lá. Quanto maior. É que normalmente ter student a gente usa até 30, né? Aqui a gente está com uma coisa muito alta para ter student, 100 e poucos graus de liberdade aqui. Porque, na verdade, ele fala que você não sabe o desvio da população. Aí você tem estudante. Foi isso que eu Daí tem que entendi. precisar ter student, mas aí que tá, né? Mas eu realmente sei que também o tamanho da amostra influencia. Vai dar na mesma, praticamente. Se a amostra for muito alta, vai dar na mesma que se a gente conhecesse o padrão. De toda forma, isso Tipo aqui assim, sai da tabela. a amostra é menor que 30, a gente usa T-Student. Mas quando é maior que isso, a distribuição nessa amostra é muito semelhante à distribuição na população. Da distribuição normal, sim. Da distribuição normal. Né? Aí a gente usaria a tabela, o gráfico de distribuição normal. Isso, né? Não Pronto. tem por que olhar na T-Student, mas se ele pedir precisão, né? Então eu olho. Entendi. De toda forma, lá se tu procurar na T-Student vai dar isso mesmo. Agora, esses outros caras aqui vêm da fórmula, né? Do desvio padrão ponderado. Isso. Que ele As tira duas de um para distribuições. o outro. Certo. Essa parte agora eu entendi. O que me pegava nisso aqui é que a gente tem esse T também para duas distribuições, né? Grupos independentes. Não foi esse T que a gente usou, não foi essa forma que a gente usou para obter o T aqui, né? Que a gente só olhou na tabela mesmo. De confiança, né? E aí no teste T, como ele fala que é a diferença das médias sobre, eu acho que é o erro padrão, não? Isso aí. É o erro padrão ponderado. SD é um 2. Ele só está comparando aqui, né? Mais uma forma de comparar quando a gente tem mesmo desvio padrão aqui. É que quando Mesma eles, variância, sei lá. cada grupo, eles fazem ou intervalo de confiança ou o teste T, porque depende do tipo de pesquisa. Uns pedem intervalo de confiança, outros se baseiam no teste T e aí vai. Mas que um tem que estar igual ao outro, assim, o mesmo resultado, entre aspas, no mesmo problema. Mas aqui eu entendi, mais ou menos, porque encaixa nessa fórmula aqui da outra aula, que é
Por enquanto, eu tô achando isso aqui mais tranquilo porque é só jogar na fórmula mesmo. Né? A diferença, a diferença das médias menos delta, que geralmente assume-se que é zero, que é o valor que está a comparar, e sobre o erro padrão. E aí, no caso aqui, como são dois grupos independentes, aí ele tem que fazer um erro padrão ponderado. É isso? Uhum. Sim. Vai depender da situação. Nessa situação aqui é desse jeito mesmo. Tá. Porque às vezes tu vai ter variâncias diferentes, né? Daí fica desse jeito. Aí, ó, por exemplo, nesse caso aqui já fica muito chato. Né? Mas vai depender do caso. Né? Facilita bastante quando tem a mesma variância, né? Mas se não tiver também, é só pôr na fórmula e pronto. Isso é o de menos hoje em dia. Essa parte da proporção que eu não estou muito lembrada. Deixa eu ver só uma coisa sobre esse teste de Welch. Tu sabe alguma coisa sobre esse teste de Welch? Sinceramente, não. Mas pelo que eu li ali em cima, tem a ver com. Ó, ele falou aqui sobre ele, só deixa eu te mostrar. É só a questão de interpretação que eu quero entender. Cadê? Ele falou ali sobre isso. Aqui, ó. Nas condições para usar esse caso aqui. Daí ele falou: se essa condição de homogeneidade não se verifica, no caso, homogeneidade das variâncias aqui ele está falando. As variâncias serem iguais. Existe uma variação análise estatística chamada análise de Welch, que é usada só no SPSS. Um valor ter crítico obtido tendo em conta a grau de liberdade. Eu acho que isso aqui é para quando eles são muito diferentes. Porque aqui eles são diferentes, mas não são tão diferentes. Tá vendo? É quando ele diz que as variâncias. Quando eu não posso usar que as variâncias são iguais nos dois grupos, não é isso? É, quando elas são muito diferentes, pelo que eu tô entendendo. Tu vai usar isso aqui quando elas são muito diferentes. Esse Welch aqui. Se elas não forem muito diferentes, como é o caso aqui, tu pode fazer a conta normal, a conta que a gente estava vendo agora. Essa aqui. Comparar os meus médios, o teste é apresentar os resultados do teste tem intervalo de confiança, estou assumindo as variâncias são iguais nos dois grupos e assumindo que as variâncias não são iguais nos dois grupos. Eu não sei em que base desse teste eu tenho que me basear para saber se é igual ou se não é, entendeu? Essa questão dessas variâncias. Eu acho que ele não é muito claro aí. Eu acho que tem a ver com ser muito diferente. Como não é muito diferente, não tem problema. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto, aqui eu entendi mais ou menos como é que é, porque quando a proporção é a função dos grupos, é a mesma coisa, em vez de ser P, é P1 menos P2, que é a média. Isso eu entendi. Aí, aqui tem dizendo, aproximação. Tem tudo aqui. Já vimos onde tem 5.2.3. Na verdade, a gente viu quando tinha uma proporcionalidade só, que tem duas, né?
Não, aí eu entendi até essa forma. Quando chega nesse parágrafo, já vimos que quando que a distribuição normal era uma boa aproximação para a distribuição amostral de proporções. Se o tamanho da amostra for suficiente e as proporções afastadas dos extremos 0 e 1. Ok, até aí, dos extremos 0 e 1. P1, N2P2 e N2, 1 menos P2 maior ou igual a 10. Eu não entendi muito isso. Aí tem assim, aproximação que permanece válida nessa situação para a diferença das proporções. Ou seja, N1P1, N1 vezes 1 menos P1, N2P2. Eu não entendo Tudo muito. isso maior que 10, né? Bem, eu acho que vai novamente na linha do teste T e do teste normal, que a diferença de um para o outro é o tamanho da amostra, né? 1 menos P vai ser sempre um número menor que 1. Sempre. Porque Certo. o P aqui é um número 0, qualquer coisa, né? Que tem a ver com porcentagem. Se for 30%, é 0,3. Então isso aqui vai ser sempre um número menor que 1. Agora, se por acaso essa multiplicação der um número maior que 10, significa que tu tá com uma amostra muito grande, concorda comigo? O que eu não A ideia é entendi essa. é tipo, cada fórmula dessa, ou seja, N1P1 tem que ser maior ou igual a 10. N1 vezes 1 menos P1 tem que ser maior ou igual a 10. É que quando juntou tudo, deu um nó na minha cabeça, entendeu? Sim, mas é isso. Todas essas multiplicações aí serem maior que 10. É isso. Se elas forem, tu tem um argumento suficiente para dizer que a amostra é grande e poder fazer baseado na distribuição normal. Entendi. Entendi. Isso é o que vai me dizer qual tabela que eu vou usar nesse tipo de teste, né? Isso? É. Tá. Pronto, agora eu entendi. De modo geral, as proporcionalidades a gente só usa distribuição normal mesmo, porque para ter uma porcentagem, a gente precisa de uma amostra grande. Senão não faz muito sentido. Né? Pronto, essa parte aqui, até aí eu já tirei algumas dúvidas. Agora, eu realmente estou na dúvida sobre aquele problema que divide por 2, entendeu? Aquilo lá eu não vou poder te ajudar. De jeito nenhum aquilo. Manda um e-mail pro teu professor. Vou tentar ver Isso deve isso. ser rápido. Professor, por que Amanhã eu tenho que uma aula dividiu por prática, 2? vou perguntar. Amanhã eu tenho uma aula prática, eu vou perguntar para ele isso. E deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Não entendo. Não entendo. Não entendo de jeito nenhum. Esse exercício 3, será que tem como a gente fazer nesse restinho? Será que dá? Por aqui. Sabe como começar? Não. Peraí. Eu tenho copiado, né? Ele diz que pretende comparar o peso de recém-nascidos que nasceram durante o primeiro trimestre de 2012 e 2013. Para tal, basearam-se nos seguintes dados. O primeiro grupo, ele dá... isso é um intervalo de confiança, não é isso? Sim. Deixa eu ver. 3. A média do padrão. É a média, mais ou menos. Entendi. Aí calcule hipótese nula e hipótese alternativa. Aí Coloque, né? fala a hipótese alternativa. Peso dos recém-nascidos no primeiro trimestre de 2012. Pera, a gente tá falando desse que tá aparecendo aqui no Paint, não, né? Isso é exatamente isso.
Tá, mas de onde tu falou de recém-nascido? Olha aí, o peso dos recém-nascidos que nasceram durante o primeiro Ah, é trimestre. verdade. Que Opa! viagem, tava pensando em peso de outra coisa. Peso de comida aqui, tava viajando. Nossa, sim, sim. Aí ele diz que em 2012 a média era 3,1 e ele diz que mais ou menos 0,2 é o desvio padrão, da UN. Dá pra achar tudo, né? Porque a gente tem a média, tem desvio padrão. O problema é que, primeiro, a gente vai ter que fazer qualquer coisa que envolva lá o teste T, né? Com essa amostragem pequena aí. E a gente tá pedindo hipótese nula e alternativa. Ou pode ser pelo intervalo de confiança. Pode ser isso, porque aí eu posso, veja só, usar o intervalo de confiança com a média mais ou menos o D vezes SE, que eu tenho como fazer isso. Tem, né? Quer dizer, eu acho que eu tenho, estou te perguntando. Sim, sim. A gente tem todo aquele método lá, ó. Deixa eu pegar lá, aquele que tem os 4 passos que tu falou. Porque eu acho que esse de cima, ele fez, acho que ele deve ter feito pelo intervalo de confiança. E o de baixo ele fez um teste. Tipo, vai dar na mesma, né? A não ser que ele mude o enunciado. Ou a pergunta aí. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui. Esse exemplo aqui é o que vai nos ajudar a resolver. N, o problema é que a gente tem dois N's, né? Deve ser o N total? Não, não vai fazer sentido. Não, acho que é essa fórmula, não. Não é essa. Não, porque essa daí é para achar o N. Não, mas a gente acho que a gente Sim, eu estou precisa. entendendo o que você está dizendo. É... Tá, então faça por essa. Vamos ver se. Não estou sabendo, estou tirando dúvida, então. É que nenhuma outra tem a média. Esse é o problema. Para a gente poder fazer o teste de hipótese. 2,9 ele diz que é a média. Não, tudo bem, mas a gente não tem aquilo que a gente precisa fazer o teste de hipótese, entendeu? Eu tenho duas médias ali. Qual que eu vou pôr no teste de hipótese? Não sei. É a diferença das médias. A diferença? Tá, então tá. Essa hipótese, quando Ah, tem muitos grupos, eu faço a diferença das médias para poder fazer o teste de hipótese. entendi. Tá, então qual conta a gente faria? Pegaria esse 0,2 e colocaria na fórmula lá. Não é que, pô, a gente já tem o N aqui. Só se fosse para somar os N's, né? Tem aquele lá que tinha o N. Essa aqui, essa aqui. Essa Deixa eu aqui. ver. O problema é que aqui a gente não tem o T, mas. Bem, tem essas. Deixa eu ver só A aqui. conta do desvio padrão que tu tava falando, né? Deixa eu só ver aqui. Ele fala que é isso que eu estava te falando, intervalo de confiança. É a média do grupo A menos a média do grupo B, mais ou menos D.SE. Ou seja, o valor crítico vezes o SE. E o teste T é a média do grupo A menos a média do grupo B sobre o SE. E o grau de liberdade, nesse caso, é NA mais NB menos 2, porque são dois grupos independentes, são dois grupos separados. Sim. E daí, depois que acha esse SD, tem Eu esse já erro entendi padrão como aqui. faz. E depois ele quer o teste T com a significância de 5%, que aí eu vou ver isso pelos graus de liberdade na tabela T-Student. É. Entendi já. Só não sei Entendeu? quanto é, mas eu acho que é por aí que faz. Nenhuma dessas fórmulas aqui eu tô vendo a média, né? Mas. A média, ele está dizendo aí, no primeiro trimestre de 2012, 3,1, mais ou menos 0,2, a média mais o desvio padrão de cada grupo. Uhum. Ele tá ali. Eu só tava pensando o que eu vou pôr na hipótese nula, né? Só isso. Ele geralmente considera que as médias são iguais.
Na hipótese nula. É, E aí eu vou ver se foi igual, eu vou ver o tipo de erro, essas coisas. certo. Bem, se tu conseguir fazer, me manda então para dar uma olhada. Opa. Ah, eu vou dar uma olhada aqui e eu te digo depois. Olha, me fala uma coisa, como é que estão as aulas, as nossas aulas? Como é que está a quantidade, com quantas faltam, como é que isso está Deixa eu funcionando? ver lá. Ah, Juliana, PT, estatística. Tem mais 3. Ok, tá bem então. Então a gente fica para quarta que vem, tá? Tá bom, vou tirar de sexta para pôr na quarta. Não põe na sexta, tá? Tá bom. Se por acaso, eu não sei como é que vai ficar a minha segunda. Você tem aluno às 9 na segunda-feira? No momento, não tenho as 9, não. Pronto, então vê até amanhã, até sexta, eu te digo alguma coisa, porque aí se eu puder eu faço uma segunda e uma quarta. Mas eu só tenho que checar meu horário da faculdade que tá meio enrolado aí, para eu não marcar uma coisa e depois não conseguir, tá? Mas a quarta-feira Certo. tá bem? Beleza, então. Beleza, então tá bom. Tá bom. Até quarta, Ah, supostamente, se não até segunda. tá, eu vou te mandar o material